Seja bem-vinda à série Ferramentas Não Regras. Aqui a gente fala sobre ferramentas que vão te ajudar a acabar com discussões em até 10 minutos. O meu nome é Gustavo Castilho e hoje vamos falar sobre o tema: como a empatia pode te ajudar a ter discussões mais curtas. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. De 0 a 10, quanto você considera que ouvir é importante para ter discussões mais curtas? Comenta aqui embaixo para mim. Eu quero ouvir de você. De 0 a 10. Quanto que é importante para você? Quanto que você considera importante ouvir a outra pessoa com atenção, com presença, em uma relação, em uma discussão? Conta para mim. Bom, eu quero dizer aqui sobre mim. Eu tenho ou tinha a tendência de, quando alguma pessoa está contando algo para mim, uma situação desafiante, eu tenho a tendência, e já vi isso em outras pessoas também, de prestar atenção em duas coisas: ou no futuro, ou no passado. Quando eu estou ouvindo a outra pessoa, e aí eu começo a pensar sobre o futuro, eu começo a pensar, o que eu vou dizer quando essa pessoa terminar de falar? Ao invés de estar presente com ela, eu começo a pensar, qual vai ser a minha próxima fala quando essa pessoa terminar de falar? Então essa é a opção número 1 que acontece. Que pode acontecer ao estarmos ouvindo a outra pessoa. Eu pensar no futuro. A outra opção é pensarmos no passado. Como assim no passado? Pensar em, ao ouvir aquela situação, pensar, isso que eu estou ouvindo me faz lembrar de algo que aconteceu comigo, algo que aconteceu na minha vida. Então, no passado, uma experiência que eu já vivi e que é semelhante à experiência dessa pessoa que está contando essa história para mim. E quando eu foco no presente, quando eu foco no futuro ou no passado, qual que é o resultado disso? Quando a minha mente ela está aqui pensando, ela está ativa, pensando em situações minhas, em situações do futuro, ou seja, o que eu vou falar logo em seguida, ou o que aconteceu comigo que é semelhante àquela história. Qual que é o resultado quando a minha mente está concentrada nisso? O resultado é que eu me distraio. É difícil ficar presente com a outra pessoa quando eu estou pensando no meu futuro e no meu passado. Então há uma distração, e aí eu saio daquele momento presente. Então eu deixo de estar presente mentalmente com aquela pessoa, e aí eu fico presente com o que está acontecendo comigo. Aí deixa de ser presente, né? Porque aí ou eu vou pro futuro ou eu vou pro passado. Então acontece essa distração. E aí essa distração faz com que eu me desconecte da outra pessoa. Então aqui hoje estamos falando sobre empatia. E a empatia está muito conectado a estar conectado com a outra pessoa, estar presente com a outra pessoa. Então quando eu vou para o futuro ou para o passado, eu deixo de estar presente com a outra pessoa. E quando eu deixo de estar presente com a outra pessoa, quando eu me distraio, eu me desconecto, eu acabo ficando menos capaz de entender o que a outra pessoa está experienciando. E essa capacidade diminuída faz com que eu não me conecte com aquela outra pessoa de uma forma que eu vou estar oferecendo empatia para ela. Então, esse é o resultado que acontece quando eu me conecto ao futuro ou ao passado, ao invés de ficar presente com a outra pessoa. Ouvir é uma das peças-chave da empatia. E a empatia tem várias peças. Uma delas é ouvir empaticamente. Então existe uma prática chamada escuta empática, que faz parte também da CNV. Então, a empatia é a exploração da nossa experiência humana. Mas como assim nossa experiência humana? Aqui na CNV a gente fala bastante sobre sentimentos e necessidades. Então quando eu falo exploração da nossa experiência humana, eu me refiro aos sentimentos presentes no momento e às necessidades presentes no momento.
Então, aqui hoje eu estou falando sobre empatia. E aí, quando eu falo empatia, é a empatia com o outro. Existe também a outra empatia, que é a autoempatia. A empatia comigo mesmo. Então, estarmos atentos e presentes à experiência humana é a experiência de sentimentos e necessidades que estão vivas naquele momento. O Marshall dizia que as nossas necessidades, elas são representadas pela energia vital que há dentro de nós. É o que move a gente, é o que guia a gente. Então essa energia vital, que é também as necessidades, é o que faz a gente agir, ou a gente falar. Por exemplo, se eu tiver com a minha necessidade de descanso não sendo atendida, eu vou querer dormir, ou eu vou querer relaxar, eu vou querer descansar. Então é isso que vai mover a minha pessoa na direção daquilo que eu desejo fazer para atender aquela minha necessidade de descanso. Então essa é a energia vital que move e que guia a gente a falar ou fazer as coisas. Outra característica da empatia é a curiosidade. Curiosidade com o que está acontecendo. Com o que está acontecendo dentro do outro e dentro de nós mesmos. E aqui no caso estamos falando da empatia, seria a curiosidade com o que está acontecendo no outro. Ao ouvir a história, a situação desafiante, a situação dolorida da outra pessoa, ouvir com atenção, com presença, estando curioso com o que está acontecendo com o outro, é uma forma de sermos empáticos. Satya Nadella é o CEO da Microsoft, uma das maiores e mais influentes empresas do mundo. Hoje em dia a gente utiliza o Windows como sistema operacional dos nossos computadores, da maioria dos computadores, e o Windows foi desenvolvido pela Microsoft. Então, estamos falando de uma das empresas mais importantes do mundo. Então, o CEO atual da Microsoft, ele é um indiano que mora nos Estados Unidos. O nome dele é Satya Nadella. E ele uma vez disse, quando ele entrou na Microsoft como CEO, quando ele assumiu o cargo, uma das coisas que ele fez foi dar um livro do Marshall, um livro da comunicação não violenta para os seus funcionários. E ele falou a seguinte frase: empatia é um traço de liderança indispensável. Sem empatia, não é possível extrair o melhor do seu time. Então, essa é a chave para tudo. Então, essa é uma frase dele, do CEO da Microsoft, Satya Nadella. E aí aqui ele fala sobre liderança, porque ele está num cargo de liderança dentro da Microsoft. Neste caso, é uma liderança corporativa, do mundo corporativo. Ampliando o conceito de liderança, eu enxergo que eu sou líder da minha própria vida. E para quem tem filhos, se você, mãe, ou pai, você é líder dos seus filhos nessa situação. Então, a liderança, ela tem a empatia, ela tem essa influência na liderança. Então, como o CEO da Microsoft fala, que a empatia é a chave para tudo. E eu quis trazer essa frase dele, porque eu considero uma pessoa influente no nosso mundo, e ele fala sobre a empatia dessa forma. Então, aqui, ao invés de ouvir, a gente às vezes tem a tendência de usar formas de comunicação não empáticas. E o que são formas de comunicação não empáticas? Eu trago para você nesse vídeo de hoje 5 delas. Existem mais. Eu hoje trouxe 5 para você. A primeira delas que eu vou falar aqui é competir pelo sofrimento. A outra é aconselhar. A terceira que eu trago aqui hoje é diminuição do sofrimento. A quarta é querer arrumar. E a quinta é simpatizar. Então, lembrando que não tem nada de errado em utilizar formas não empáticas de comunicação. O meu intuito aqui hoje é jogar luz para essas formas de comunicação que eu estou dando nome aqui de forma de comunicação não empática. Então não há nada errado de utilizar essas formas de comunicação. O que eu quero mostrar aqui é que essas formas de comunicação, elas não são empatia. Então, e empatia, como o Satya Nadella
diz na frase dele é como você consegue extrair o máximo da sua equipe, de quem está com você. Extrair aquilo que você deseja, que esteja para criar harmonia, para criar paz, para criar fluidez. Não só para você, não só para o outro, como também para você. Então, a empatia é uma característica bem forte da comunicação não violenta. Então, por isso estou trazendo aqui as formas não empáticas, para a gente ver o que é forma não empática e o que não são formas empáticas, ou seja, o que é a empatia. Então, lembrando, não há nada de errado de utilizar essas formas não empáticas. Então, para exemplificar as formas de comunicação não empática, eu vou trazer um exemplo aqui para você hoje. E aí, esse exemplo eu vou utilizar para demonstrar o que são essas 5 formas que eu trago nesse vídeo de hoje de formas de comunicação não empática. Então, a situação é a seguinte. Imagina que você está passando por uma situação desafiante dentro do seu relacionamento com o seu parceiro. E aí você chega para uma amiga sua e diz a seguinte frase: meu marido não presta atenção em mim. Então é essa frase que você diz para a sua amiga. Então agora eu vou passar forma por forma aqui. Forma número 1 é competir pelo sofrimento. Então, uma possível resposta da sua amiga ao ouvir essa frase sua, que seu marido não presta atenção em você, uma possível forma é a sua amiga dizer: sim, o meu também não me ouve. E ainda por cima, o meu também não presta atenção em mim. E ainda por cima, ele não me ouve. Outro dia, aí começa a contar uma história sobre a situação dela. Ou seja, isso é competir pelo sofrimento. Isso é uma forma de comunicação não empática. Então, ela está focando, neste caso, no passado. Essa sua amiga estaria focando no passado. Então, uma situação que aconteceu com ela ou que às vezes acontece com ela. E ao ouvir a sua história, isso fez com que ela se lembrasse dessa situação. E ao invés de se manter presente com você, ela mudou o rumo, ela saiu de você e foi para ela. Então, pensa nisso. Você acha que você passando por uma situação dessa, ela manteve a atenção em você? Ou ela mudou o rumo da conversa? Ela mudou de assunto? Como você se sentiria numa situação dessa? Você tá lá, numa situação desafiante, você está compartilhando com essa sua amiga, uma situação desafiante, e aí você ouve ela dizer que o marido dela também não presta atenção nela, e ainda por cima não ouve ela. Ela deixou de prestar atenção em você, não deixou? E aí aqui eu trago assim a consciência de que eu estou dando este exemplo, que você pode estar chegando para essa sua amiga e dizendo isso, e ela pode estar utilizando essa forma de comunicação não empática com você. Mas o contrário também pode ser verdadeiro. Às vezes a sua amiga pode vir contar uma situação desafiante dela para você e você fazer isso. Como às vezes eu também faço isso. Não é só porque eu sei quais são algumas das comunicações não empáticas que eu não faço. Então assim, eu tenho consciência disso. E às vezes quando eu começo a fazer, eu falo: opa, peraí, isso não é forma empática de comunicação. Eu quero continuar essa conversa nesse rumo. E se quiser, tudo bem, não há nada de errado. A ideia desse vídeo aqui é a gente focar na empatia. E também aqui eu estou trazendo um exemplo da relação entre você e sua amiga, mas pode ser também entre você e o seu parceiro, seu marido. E aí o seu marido chegar para você e falar alguma coisa do trabalho, e aí você utilizar essa forma, que é competir pelo sofrimento, e falar assim: o meu trabalho também tá ótimo, você não sabe o que aconteceu. Há algo de errado nisso? Não, não há. Só não é empatia. Então a ideia desse vídeo é trazer o que é empatia e o que não é empatia. Então, falamos sobre a primeira forma de comunicação não empática desse vídeo, que é competir pelo sofrimento. Agora vamos para a segunda forma, que é aconselhar. Então, ainda no mesmo exemplo inicial, que é você chegando para sua amiga e dizer: meu marido não presta atenção em mim. Então agora com a forma de aconselhar, uma possível frase ou uma possível ideia de raciocínio que a sua amiga pode utilizar sabe, tem um livro que eu li outro dia que você vai adorar. Você deveria ler ele.
Ele vai te ajudar muito. O nome dele é ela começa a falar sobre algo que você pode fazer, te dar um conselho do que você pode fazer para lidar com essa situação do seu marido não prestar atenção em você. Então, de novo, ela tirou o foco de você. Ela foi atrás de algo para te aconselhar, para te dar um conselho. E aí, quando a gente... Essa é uma tendência do ser humano. Quando ouvimos a dor de alguém, a gente quer fazer o quê? A gente quer fornecer uma solução. A gente quer ajudar. Porque a gente não gosta de ouvir uma pessoa que a gente tem carinho, a gente tem admiração. A gente não gosta de saber que aquela pessoa está sofrendo ou está passando por uma dificuldade. Então, a tendência do ser humano é querer ajudar essa pessoa. E aí a gente vai lá e quer fornecer um conselho. E quando a gente faz isso, assim, é uma reflexão. Quando a gente ouve, então, uma situação, e a gente vai fornecer um conselho para querer ajudar. A gente tá conseguindo manter presença? A gente tá conseguindo se manter presente com aquela situação, aquele sofrimento, aquela dor da pessoa? Essa é uma reflexão que eu trago. Numa situação dessa, quando a gente está oferecendo um conselho, ao ouvir a dor daquela pessoa que está compartilhando com a gente a situação desafiante, conseguimos, ao oferecer o conselho, nos mantermos presente à dor, à situação, ao sofrimento daquela pessoa? Pense nisso. Se quiser dizer alguma coisa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ouvir. Então agora vamos para a terceira forma. Então a primeira foi competir pelo sofrimento, a segunda aconselhar, agora vamos para a diminuição do sofrimento. Então de novo, aquele exemplo. Você chega para sua amiga e fala: meu marido não presta atenção em mim. Então utilizando essa forma de comunicação não empática, a sua amiga pode dizer o seguinte: ah, isso não é nada, você deveria agradecer por ter um marido. Novamente, saiu do foco que você trouxe. Então, foi uma tentativa de diminuir o seu sofrimento. De falar: ah, esse sofrimento aí nem é tão grande assim quanto você está achando que é. Você deveria agradecer por ter um marido. Porque tem tantas pessoas, tantas mulheres que querem ter um marido, que querem ter um parceiro e não tem, e você tem. E você tá aí reclamando que ele não presta atenção em você? Você deveria agradecer. Já viu isso acontecer? Então essa é mais uma forma de comunicação não empática. É uma tentativa de atrair a atenção da pessoa para um outro foco, para uma outra coisa. Então é uma tentativa, nesse caso, da sua amiga tentar atrair a sua atenção para uma outra coisa, para você não sair desse pensamento de ele não presta atenção em mim, e aí isso vai te trazer talvez uma tristeza, uma infelicidade, e aí novamente volta naquele foco de eu não gosto de ver a pessoa que eu gosto, que eu admiro, que eu tenho carinho, sofrendo, então eu quero ajudar. E aí nessa tentativa de ajuda, a presença, a conexão acaba se perdendo. Agora vamos para o quarta forma de comunicação não empática, que é querer dar um jeito, querer arrumar, querer resolver. Então, voltando no exemplo, meu marido não presta atenção em mim. Então, nessa forma de comunicação, uma possível frase seria: eu vou conversar com ele, talvez ele me ouça. Então, é uma tentativa da sua amiga tentar resolver para você. Então eu estou trazendo aqui situações que são hipotéticas, mas também que são possíveis na vida real, né? De eu querer resolver a situação da pessoa que está compartilhando comigo. A situação dela, a dificuldade, a dor, o sofrimento. Então, querer resolver. Eu já vi isso acontecendo com muitas pessoas. Eu faço isso às vezes, já fiz muitas vezes. Hoje eu tenho mais consciência de quando eu estou realizando isso, estou utilizando essa forma de comunicação não empática. E a ideia desse vídeo é trazer essa consciência, saber que isso não é empatia. É errado? Não, não é. Mas isso não é empatia. Essa é a ideia. Então, quando a gente vê alguém sofrendo, como eu falei, a gente se sente... A tendência é que a gente se sinta desconfortável ao ver o outro sofrendo, especialmente quando é alguém que a gente se importa. Então a gente quer dar um jeito, a gente quer arrumar, a gente quer resolver. E essa é uma das formas de comunicação não empática. E indo agora para a última forma de comunicação não empática que eu trago nesse vídeo, que é simpatizar.
E o simpatizar é algo que eu vejo até com mais frequência acontecendo. E aí tem muita confusão entre empatia e simpatia. Ser empático e ser simpático, né? Então, naquele exemplo de meu marido não presta atenção em mim, nessa forma de comunicação não empática de simpatizar, seria uma resposta do tipo assim: fico muito... A sua amiga te respondendo, né? Fico muito triste de ouvir você me dizendo isso. E você tem razão. O seu marido não presta a mesma atenção em você. Então essa é uma forma da pessoa sentir que está ajudando, sentir que está junto com você. E aí a simpatia ela é diferente da empatia. A simpatia é semelhante a uma situação onde uma pessoa está se afogando e aí você quer ajudar a pessoa. E aí na tentativa de ajudar, você vai lá, pula na água para tentar ajudar, só que aí você se afunda com ela. Então imagina, você chega pra sua amiga e fala: eu estou triste porque meu marido não presta atenção em mim. Aí sua amiga chega e fala: eu também estou triste. E realmente eu concordo com você, o seu marido não presta atenção em você. Ou seja, ela pulou na água, te abraçou e falou: vamos afundar juntas aqui. Então essa é a simpatia. De novo, é errado? Não, não é. Só não é empatia. Então, o que eu quero trazer aqui no vídeo de hoje é essa consciência do que é empatia e do que não é empatia. Porque a empatia é um componente muito, muito importante da comunicação não violenta. Então, essas formas, elas são formas que, como eu acabei de falar, não são empatia, são formas de comunicação não empática. Então, algo que você pode estar se perguntando é: Gustavo, se são formas de comunicação não empática, por que você está trazendo isso nesse vídeo? Se é algo que talvez não seja interessante de utilizar, por que você está trazendo isso? E eu gosto dessa pergunta, porque essa pergunta me dá a opção de te responder o seguinte: a ideia de trazer essas formas de comunicação não empática é para que você possa ter mais consciência dessas formas. Então, se tornar consciente dessas formas ajuda a fazer novas escolhas. Novas escolhas para quê? Para ter uma comunicação mais profunda e mais empática com a outra pessoa. Que outra pessoa? Com o seu marido, com o seu parceiro, com uma amiga sua, um amigo seu, com quem te vier contar uma situação desafiante para você. E aí você fazer essa escolha. Então, tendo consciência de quais são as formas de comunicação não empática, é mais fácil perceber: opa, não estou utilizando empatia aqui. E aí surge a possibilidade dessa nova escolha de utilizar a empatia ao invés da não empatia. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu venho usando aqui nesse vídeo com você, o meu marido não presta atenção em mim, como seria uma resposta empática para essa frase, para essa situação, essa situação desconfortável para você, talvez? Uma possível resposta empática seria: eu imagino que o seu marido não prestar atenção em você deve ser frustrante para você. Eu penso que talvez você gostaria de ter mais reconhecimento e também você gostaria de ser vista com mais frequência. Então, nessa resposta, que é uma resposta empática, você percebe que a sua amiga, no caso, né, que eu estou utilizando aqui de exemplo, ela estaria mais presente com a sua situação, mais presente com o que você trouxe. Então, falando: o fato do seu marido não prestar atenção em você deve ser frustrante para você. Então, olha só, a frustração é um sentimento. Então, na CNV a gente trabalha com identificação de sentimentos. Então, a sua amiga manteve a presença com você. E aí depois ela passou para a parte da necessidade. Então, talvez você gostaria de ser mais reconhecida, você gostaria de receber um reconhecimento que você não tem recebido. Então, reconhecimento é uma necessidade. Então, percebe que está presente ainda com a situação? Então, reconhecimento pode ser uma necessidade que não está sendo atendida no momento que você percebe que seu marido não presta atenção em você. Então, a resposta empática, ela traz como é que eu posso dizer? Esse foco nas necessidades e nos sentimentos. Então, e no começo, utilizar respostas empáticas pode ser bem difícil e desafiante. Porque é uma linguagem nova, é algo novo. É como aprender russo. Não vai ser fácil no começo.
tem seus percalços, tem suas dificuldades. Eu posso falar por mim que vale muito a pena. Depois que eu comecei a utilizar as ferramentas da comunicação não violenta, a empatia, os sentimentos, necessidades, observações puras, pedidos claros, checagem, autorreferência, isso tem sido assim um divisor de águas assim na minha vida. A forma como eu consigo, ao invés de entrar em uma discussão, eu mudar o rumo e eu ter assim na minha frente novas escolhas, com novas ferramentas para poder ser empático com outra pessoa, ser empático comigo mesmo, e aí chegarmos numa solução, numa estratégia que atenda a necessidade de todos. E eu ouço isso também dos participantes dos nossos treinamentos da CNV. É reconfortante ouvir as pessoas falando que o que a CNV tem trazido mais de harmonia para as relações delas. Então, eu acho que para mim vale muito a pena, e eu ouço muitas pessoas também falando que vale muito a pena. Isso é um dos motivos de eu vir aqui compartilhar com você esses conteúdos, esses conhecimentos que eu venho adquirindo. Então, eu quero ler para você aqui, no livro da comunicação não violenta escrito pelo Marshall, o que ele entende como empatia. Eu achei bem importante esse trecho aqui, então por isso eu decidi vir compartilhar com você. Então, o Marshall fala assim, que empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. Compreensão respeitosa. E aí ele fala sobre presença. O que é presença? Presença é não faça nada, apenas esteja lá. E essa frase, ela me trouxe uma memória aqui, que quando eu trabalho com a Mary Light, que é uma americana, instrutora certificada pelo Centro de Comunicação Não Violenta lá nos Estados Unidos, e ela, no início, quando eu comecei a trabalhar com ela, quando ela me trazia situações desafiantes da vida pessoal dela, ela falava assim que ela gostava, ela já falou algumas vezes e continua falando quando ela compartilha essas situações comigo, que ela gosta muito da forma que eu ofereço empatia pra ela. E aí eu lembro de falar assim pra ela no começo, assim, mas Mary, eu não falei nada. E aí ela falava assim, exatamente por isso, você simplesmente me ouviu. Eu sabia que você estava aí do outro lado, comigo, presente. Eu achei aquilo o máximo. E aí a hora que eu li isso aqui, presença, o Marshall fala, não faça nada, apenas esteja lá. Essa é uma definição de presença e empatia dele. E aqui tem uma outra definição de empatia do Marshall, que ele fala assim, empatia, esvaziar a mente e ouvir com todo o nosso ser. Dá até uma mexida aqui. Esvaziar a mente e ouvir com todo o nosso ser. Fácil? Não. Interessante. Uma outra citação aqui do livro do Marshall que eu quero compartilhar com você nesse vídeo ele fala sobre compreensão intelectual. Aqui na página 136 ele fala assim, a compreensão intelectual de um problema bloqueia o tipo de presença que a empatia requer. Ele fala que o ingrediente-chave da empatia é a presença. Isso é algo que eu, pelo menos, não aprendi. Estar presente com o outro. Então, o ingrediente fundamental da empatia é a presença. Na escola, eu não aprendi isso, na televisão, em lugar algum. Até eu conhecer a CNV. Foi onde eu comecei a ver a importância da presença. De estar junto com a pessoa, de simplesmente ouvir. Se for difícil no início usar as respostas empáticas com sentimentos e necessidades, experimente simplesmente não dizer nada, simplesmente ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Isso já vai ser uma resposta empática. E aí, agora então, para encerrar esse vídeo, eu quero propor um exercício aqui para você, para a gente poder praticar. Então, o exercício é o seguinte, que nos próximos dias você preste atenção e note se você está utilizando alguma dessas formas de comunicação não empáticas que eu trouxe no vídeo de hoje. Então, eu vou falar para você quais são as formas de comunicação não empática. Você pode depois voltar no vídeo, né? A primeira que eu comentei hoje foi
competir pelo sofrimento. Depois eu falei sobre aconselhar. Aí a terceira foi diminuição do sofrimento. A quarta foi querer arrumar. E a última foi simpatizar. Então o exercício é esse, você perceber nos próximos dias, quando alguém vier te contar uma situação desafiante, algo que a pessoa está sofrendo, ver se você está utilizando uma dessas 5 formas. E aí, quando você perceber que você está utilizando, anota, escreve no celular, manda uma mensagem para você mesma no WhatsApp, para você notar aquela situação. E aí depois, com o tempo, quando você tiver um momentinho mais tarde, você tentar imaginar como seria uma resposta empática para aquela situação. Ao invés de utilizar respostas não empáticas, como seria utilizar respostas empáticas focando em sentimentos e necessidades da outra pessoa? E aí você pode me perguntar, mas Gustavo, eu não conheço assim, muitos sentimentos e muitas necessidades que eu poderia estar utilizando. E aí, eu tenho uma dica para você. Você pode ir lá no meu site, ulime.com.br, e logo na página inicial você vai encontrar uma lista de sentimentos e necessidades. E aí você pode fazer o download gratuito dessa lista para você olhar lá e falar, olha, essas necessidades aqui eu não conhecia, esses sentimentos aqui, ó, eu não estou acostumado a identificar eles no meu corpo, ou identificar eles na outra pessoa, quando alguém vem falar comigo. Então, sinta-se à vontade aí lá no meu site e fazer o download dessa lista. E para você já ir praticando, identificar os sentimentos, as necessidades em você e na outra pessoa, para que você possa utilizar respostas mais empáticas quando você ouvir de alguém alguma situação desafiante. E aí então, para realmente encerrar esse vídeo, eu venho com mais uma estrutura da série que eu criei. Ao invés de 3 pontinhos, diga 3 pontinhos. Então, hoje eu trago, ao invés de dizer você é um estúpido, você poderia dizer algo do tipo, estou com medo do tom de voz que você está utilizando. Então, essa é uma estrutura do primeiro componente da CNV, é a observação. Então, os 4 componentes são observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, esse seria o primeiro componente, observação. Você é um estúpido. Então, essa seria a escolha HIP. Reagir inconscientemente de acordo com nossa programação. E aí, a escolha com seria, eu estou com medo, ó, você está falando do seu sentimento, do tom de voz que você está utilizando. E aí, eu gostaria de saber se você gostou do vídeo de hoje. Dá um like aqui embaixo. E aí esse vídeo chega para mais pessoas. Caso você tenha lembrado de alguém ao assistir esse vídeo e aí pensar, acho que essa pessoa pode se interessar por esse vídeo, ela pode se beneficiar com esse vídeo, manda para ela. E aí se você estiver me vendo no Instagram, segue o meu perfil. E se estiver me assistindo no YouTube, clica aqui embaixo, ó, tem um botãozinho de se inscrever. E aí, das próximas vezes... e tem também o sininho. Se você tem o se inscrever e tem o sininho. E se você ativar o sininho, das próximas vezes que eu postar conteúdos novos, você vai ser notificada para assistir esse conteúdo novo, esse vídeo novo que eu vou ter publicado. Então é isso. Pelo vídeo de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.